E aí pessoal, vamos para mais uma aula aqui, aula 6 agora, né? Ó, a gente vai falar sobre interpretação e compreensão do texto, ok? Então vamos avançar, vamos lá. Primeiro eu quero passar para vocês aqui, pessoal, a diferença entre texto e contexto, ok? Talvez vocês já saibam, mas a gente tem que amarrar aqui logo essa ideia. Olha, o texto é um determinado conjunto de palavras e frases encadeadas. Tem a finalidade de transmitir uma mensagem a partir de sua interpretação. Esse conceito, ele é mais sobre o texto verbal. A gente sabe que também tem o texto não verbal, que também se apresenta por meio de imagens e outras coisas, ok? Mas saiba que vai ter um encadeamento ali e a finalidade é transmitir ideias. Agora, o contexto, toda vez que falar em contexto, eu quero que vocês usem essa palavra sinônima aqui, ó, situação. Contexto é situação, certo? Vamos ler o conceito. É a interligação das diversas frases que formam um texto. Cada uma delas ligada à anterior, é ligada à anterior e à posterior, por uma relação de sentido, uma relação semântica. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que seria o contexto. O contexto eu já disse, ó, substituam por essa palavra situação. Então imaginem, tem essa palavra aqui fogo, ok? Saiba que a palavra só vai ter o significado certo, você só vai saber o que ela significa realmente quando ela estiver dentro de um contexto, ou seja, dentro de uma situação. Eu vou apresentar duas situações para vocês. Ó. Vocês estão dentro de um lugar fechado, uma sala, e alguém grita a palavra fogo. Essa é a situação. Quando alguém grita essa palavra fogo, você vai pensar em correr, porque você vai pensar que tá pegando fogo, alguma coisa, né? O lugar, não sei. Se eu mudar o contexto, se agora o contexto for vários policiais ali, ó, vários policiais com a arma na mão, apontada, arma na mão, apontando ali, vem o superior deles lá e grita fogo. Agora, nesse momento, eles não vão mais correr e pensar que algo está pegando fogo. Eles vão apenas o quê? Atirar. Ó. Na hora que o comandante deles vem e grita fogo, eles vão apertar o gatilho. Ou seja, em uma situação, na primeira situação, ou seja, no primeiro contexto, fogo estava significando fogo mesmo. Nessa segunda situação, ou seja, nesse segundo contexto, fogo significou atirar. Então percebam, essa expressão não significa a mesma coisa diante de um prédio em chamas. Essa expressão aqui, fogo. Alguém chega e diz fogo, né? E dentro de um campo de tiro, ok? Então, o contexto dentro de um campo de tiro é um contexto diante de um prédio em chamas é outro, ou seja, são situações diferentes. A palavra aplicada em uma determinada situação, ou seja, contexto, significa uma coisa. Aplicada em outra situação, ou seja, em outro contexto, significa outra. Nesse caso aqui. Então, é o contexto que vai fazer com que a gente diga exatamente qual é o significado da palavra. Certo? Vamos lá. Interpretação e compreensão. Não são sinônimas essas expressões, ou seja, não significam a mesma coisa. Ok? Uma coisa é compreensão, outra coisa é interpretação. A gente vai ver isso agora. Então, não são sinônimos. Interpretar e compreender são ações diferentes. Isso aqui, ó, é diferente, ok? Já saibam disso. Olha, interpretar é ser capaz de depreender informações do texto, ou seja, deduzir. Ou seja, você não vai ter escrito no texto, mas
Com as palavras trazidas por texto, você consegue deduzir, baseado em pistas, inferir um subtexto que não está explícito, mas está pressuposto. Compreender seria localizar a informação explícita ali no texto. Ou seja, você volta no texto e localiza lá a informação. Você não depende de você fazer inferência, ou seja, de você fazer uma dedução, ok? Já que na compreensão vai estar tudo escrito ali no texto de forma explícita. Então, essa diferença vai trazer uma implicação para a gente. Porque às vezes a gente vai ter que responder a questão por recorrência, ó, que seria a compreensão, ou por inferência, que seria a interpretação. Ok? Então, vamos ver aqui o que seria essa recorrência, que tem a ver com compreender, e essa inferência, que tem a ver com interpretar. Vamos ver o que melhor cada uma delas. Na recorrência é simples, você deve buscar no texto aquela informação que a questão pediu, por exemplo. A questão pediu lá, ó, segundo o texto. Aí você volta lá no texto e você vai saber que a resposta está lá escrita, ó, com palavras. Vai estar lá escrita a resposta. Ok? Ou seja, é uma reescritura. Ou uma paráfrase. Paráfrase é você escrever a mesma coisa, só que com outras palavras. Beleza, pessoal? É o tipo mais comum. A resposta está direta e literal no texto. Ou seja, você voltou no texto, achou a informação. Então, isso é você responder uma questão por recorrência. Você só volta ao texto e vai estar lá a informação. E isso tem a ver com compreender, com compreensão. Interpretar agora, ó, tem a ver com você inferir. Então, você vai fazer dedução a partir do que foi apresentado no texto. O fundamento da dedução será um pressuposto, ou seja, uma pista. Então, você vai ter que ser um detetive para encontrar a informação. Ok? Vestígios que o texto deixa. Deduzir, além das pistas do texto, é extrapolar. A gente vai ver que a gente não pode também extrapolar, ou seja, a gente não pode ir além do que o texto, das pistas que o texto deixou. Vamos ver aqui um exemplo, pessoal, de inferência. Ó. Eu tenho algumas frases, por exemplo, Douglas parou de fumar. Se ele parou de fumar, a gente pode inferir o quê? A gente pode inferir que antes ele fumava. Já que ele parou, a gente pode deduzir isso, que antes ele fumava. Certo? Ok. Vamos para o segundo exemplo. Ainda não lançaram um novo filme do Tarantino. Quando eu digo ainda, é porque você já vai deduzir que existia uma expectativa desse filme, ou existe uma expectativa desse filme ser lançado, mas ainda não foi. Ok? E se é o novo filme, a gente vai deduzir que já teve outro filme antes. Ok? Desse. Entenderam aí o que é a inferência? Vamos lá, ó. Minha primeira esposa. Dá para inferir o que é aqui, ó. Se ele disse minha primeira esposa, significa dizer que ele se casou mais de uma vez. A gente não sabe se ele teve 2, 3, 4, mas a gente sabe que pelo menos a segunda ele teve que ter, para ele poder falar a primeira, né? Então, ele se casou aqui, ó, mais de uma vez. A gente já dá para inferir isso. Minha primeira esposa desistiu de comprar aquele carro que não polui o ambiente.
Então, se ela desistiu de comprar o carro que não polui o ambiente, a gente sabe que a gente pode deduzir que existe os carros que não poluem o ambiente e existe os que poluem, né? E existem os outros que poluem o ambiente, o meio ambiente, né? Então vamos lá. Próxima. Embora. Esse embora é aquela conjunção concessiva, ou seja, normalmente nessa oração vai ter um obstáculo, não é verdade? Olha, o obstáculo, embora ele tentasse estudar sempre, se eu digo que ele tenta estudar é porque normalmente ele não está, a gente pode deduzir que ele não está conseguindo, né? Conseguindo. Por mais que ele tentasse ali estudar sempre, ele não... A gente já dá para dizer com essa palavra tentasse que ele não está muito conseguindo, né? Até, ó, mesmo nos fins de semana, ó, continuou sendo criticado. O que se espera de alguém que tenta estudar sempre, né? A gente esperaria que ele não fosse criticado, ó, mas ele continuou sendo. E se ele continuou sendo, ó, já a gente dá para inferir que ele já vinha anteriormente, sendo criticado para poder continuar sendo, né? A gente dá para inferir isso. Perceberam aí o que é inferência? Ok, vamos avançar aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês nessa primeira parte ainda, ó, a questão dos subentendidos aqui, ó, dos pressupostos, ok? Decorrências necessárias das pistas, mais deduções subjetivas são informações presumidas, insinuadas. Ok, vamos imaginar aqui agora, pessoal, ó, um diálogo aí, ó, num ponto de ônibus. Ó. Alguém chega e diz, você tem relógio? O outro camarada já responde, ó, são 11 horas. Ele vai e diz, obrigado. Agora, percebam aí, ó, o segundo exemplo. Ó. Você tem isqueiro? Tenho sim. Por quê? Então perceba aqui que quando ele perguntou, você tem relógio? Ele já inferiu. Ele já inferiu, olha, ele quer saber, já inferiu que o camarada queria saber as horas, né? Não é isso? E aí ele já respondeu prontamente, ó, são 11 horas. Já no segundo exemplo, ó, você tem isqueiro? O que era que ele queria? Ele queria, por exemplo, acender ali o seu cigarro, né? Só que o cara não conseguiu fazer essa inferência. Aí ele diz, tenho sim, por quê? Ok? Então perceberam aí no primeiro, ó, no exemplo 1, a gente teve a situação de inferir que o camarada queria saber as horas. No segundo aqui, ó, o camarada não teve essa manha de fazer essa inferência. Ok? Então ele perguntou o porquê de ter o isqueiro. Vamos ver aqui um exemplo, ó, uma questãozinha. Ó. O camarada chega ó, com a garrafa de café, um texto misto aqui. Ó. Ele vai e pergunta, café? Aí o camarada vai e diz, ó, sim, acho que é. Então percebam que quando ele diz café, ele está aqui oferecendo, né? Ó. Oferecendo. Tá oferecendo. Só que o camarada entendeu que ele estava perguntando se era café. Ok? Ele entendeu isso, perguntando se era café. Okay? Percebeu aí a onda? Ó, novamente, a oferta de café fica subentendida. Ó. Café não foi observada pelo ouvinte, que se ateve ao sentido literal registrado nas palavras, ou seja, ele não fez a inferência, ok? Então, vamos encerrar essa primeira parte por aqui. A gente viu aí o que era a inferência, que serve para interpretação. Na próxima aula, na parte 2, a gente
vai ver aí um exemplo de compreensão, exemplo de interpretação, e a gente vai ver as extrapolações, os erros que normalmente são cometidos na hora de interpretar, ok? Não deixem de ler o material PDF, beleza? E assistam a próxima aula.